Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Lucas 12, no versículo 1 ao versículo 3, que nos diz assim: nisso, ajuntando-se muitos milhares de pessoas a ponto de uns pisarem nos outros, começaram a dizer primeiramente a seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, que é da sua hipocrisia. Porque nada é encoberto que não há de ser coberto, nem oculto que há de ser sabido. Porquanto tudo que se disseres em trevas, na luz se ouvirá. E falastes ao ouvido nos quartos particulares, e proclamar-se nos terraços. Então, irmãos, essa palavra, ela traz uma revelação para nós ela traz duas revelações, essa palavra. Primeiramente, o Senhor fala assim: cuidado para que vocês não sejam enganados com palavras de ensino mentirosas. Palavras que só prometem prosperidade. Deus tem prosperidade, sim, mas Deus quer obediência, Deus quer conserto, Deus quer vigilância e, acima de tudo, obediência. Então, claro que tem prosperidade, sim, mas se você vai num lugar e você não vê uma palavra de repreensão, uma palavra de conserto, e só fala assim em bênção, foge, porque é laço do inimigo. É isso que o Senhor está dizendo, porque nós estamos vivendo num tempo de esfriamento tão grande espiritual, que a palavra não é bênção não, a palavra é repreensão. Vai se santificar, vai ler Bíblia, vai jejuar, vai entrar na porta estreita. É isso que o Senhor está falando, porque tempos difíceis estão vindo. E se a gente tiver despercebido e não tiver fortalecido na presença de Deus, o inimigo ele vai conseguir se infiltrar na nossa mente e colocar medo, colocar insegurança, e o medo fica no lugar da fé. Onde há medo não há fé. Porque a fé é a esperança. Então, o Senhor, ele diz assim também, que tudo que está coberto pelas trevas, que no caso são coisas erradas, que as pessoas fazem e acham que Deus não está vendo nada. Faz o que faz, mente, rouba, passa a perna nas pessoas, e acha que Deus não está vendo nada. Deus olha lá dos altos céus, ele se inclina para olhar os seres humanos aqui na terra. O Senhor, ele tem 7 espíritos que ele olha a terra. Ele tem as testemunhas, que são os anjos. Tem os anjos que nos olham e vê o que a gente está fazendo e coloca lá no caderninho. Então não adianta, de Deus ninguém esconde nada. Lembra de Davi? Davi fez as escondidas. O que ele fez? Foi lá, adulterou, cometeu adultério, porque pegou uma mulher casada, não vigiou, pegou Betsabá, porque era uma mulher bonita de corpo, e não vigiou nesse momento, foi lá e chamou ela, teve relação com ela, e acima de tudo, ainda o pior de tudo, ainda mandou que o soldado colocasse o esposo dela na frente da batalha, porque aqueles que ficam na frente da batalha morrem primeiro. Colocou ele na frente da batalha para que ele morresse. E o que aconteceu?
O profeta Ananias foi lá e repreendeu ele e falou para ele: como você fez escondido, assim como a palavra está dizendo, o que está em oculto, que são as trevas, que são os pecados, as coisas erradas que as pessoas fazem, assim como Davi fez, ao que aconteceu, o Senhor falou: por você ter feito escondido isso, então as tuas concubinas serão pegadas e todos vão ver. O que aconteceu? Aconteceu que Absalão queria matar Davi. Então Davi pegou o seu povo e saiu chorando e foi embora para não ter brigas com Absalão. Mas o que Davi fez? Davi deixou umas concubinas para poder cuidar da casa. E o que Absalão fez? Foi na sacada e abusou dessas concubinas. E toda a cidade viu. Então o que aconteceu? As trevas veio para a luz. Foi isso exatamente o que aconteceu com Davi. Por ele ter pegado uma mulher casada. E então o filho dele fez a maior vergonha no terraço com as concubinas. Violentou elas e todo mundo viu isso. Então não tem nada oculto. Davi era segundo o coração de Deus. Deus testificou para mim e para você porque está na Bíblia. Davi é segundo o meu coração e ele fez isso. Imagina nós que vivemos pela misericórdia do Senhor. Mas aquele que vigia não vai cometer isso. Tem muitos servos valorosos, sim. Mas nós vivemos pela misericórdia do Senhor, porque agora o adultério ele ficou mais estreito. Naquele tempo você teria que ter o ato sexual para cometer o pecado. Agora não, agora só pelo fato de você olhar e desejar uma mulher, pronto, já cometeu o pecado. Mas pela misericórdia de Jesus, pelo amor dele que veio, deu a sua carne e seu sangue por nós, morreu na cruz, foi mutilado, morreu. Aí nós temos ainda, pela essa bondade e misericórdia do Senhor, podemos se arrepender. Mas ainda é pecado para a vida. Mas se chegar a cometer o ato com a pessoa, aí é pecado para a morte. Mas contudo Deus teve misericórdia de Davi. Mas nós temos que vigiar, irmãos, para que a gente não venha cair nessas trevas e voltar, como diz a palavra, o porco na lama de novo. Que a gente venha vigiar para que a gente não venha cair nas ciladas do inimigo, porque ele vai colocar cilada assim, é o tempo todo ele colocando cilada, mas o servo vigilante, ele não vai cair nas ciladas do inimigo. Então eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.